Estamos entrando no ar com mais um programa Lopes Entrevista TV, TV Metropolitana, canal 2 da Clara, RJ Baixada. E hoje temos uma grande surpresa aqui, né? Um velho amigo conhecido, né? Que já esteve aqui várias vezes, apresentando várias pessoas, e hoje, pela primeira vez, e com grande satisfação, pastor Anderson, de São João de Meriti, agora como candidato também a vereador. Tudo bom, pastor? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Lopes. Boa tarde também, vocês, meus seguidores, telespectadores da TV Metropolitana. Sempre uma grande honra estar aqui conversando, mostrando para as pessoas um pouco de nós através do nosso projeto, trabalho, e conversar contigo não é muito bom, não, é sempre bom. Legal, pastor, legal. E sabe que é a mesma coisa, recíproca verdadeira, muito bom, muito legal estar aqui com você nessa nova etapa, né, de vida e de projeto de vida, né, o pastor. Eu gostaria que você, para quem conhece o pastor Anderson, né, já esteve aqui no nosso programa, mas para quem não conhece, fala um pouquinho sobre você, pastor, e os motivos que fizeram você vir a candidato, um pouco da sua trajetória política, porque você já é uma pessoa que já está inserido na política há muito tempo, né, pastor? Então, se apresente, fala um pouquinho sobre você, por favor. Então, eu sou o pastor Anderson, eu sou morador da cidade de São João de Meriti. Eu iniciei a minha militância política há pouco tempo, acho que foi em 2020, de fato, quando eu entendi que pessoas têm que se envolver na política, porque se você não se posiciona, você vai ser governado por quem se posiciona. Verdade. Eu entendi que dentro de um processo que foi de pandemia, que ano 2020 a gente passou, a gente precisava levantar políticos que tivesse uma identidade de garra, de luta, de buscar pelos interesses da família, da liberalidade econômica. Então, aquele momento de 2020 foi que eu me despertei para a política, né? Mas eu sou casado com a minha esposa, a pastora Márcia, já há 18 anos. Moro na cidade de São João de Meriti há 18 anos e aqui eu tenho construído toda essa minha trajetória da política. E como eu te conheci, né, já tem um tempo também, ó, meus amigos, é amigo de bastante tempo, me deu várias oportunidades de estar aqui participando da TV Metropolitana, também do programa Lopes Entrevista. E aí, através até mesmo do nosso relacionamento de comunicação audiovisual, eu fui despertando em mim esse desejo de buscar sempre levar informação para as pessoas e mostrar para as pessoas que através de política pública, através de projetos, a gente consegue de fato trazer eficiência e melhoria para a vida das pessoas. Legal, pastor, bacana. E aí você chegou e falou assim, agora eu sou candidato, né? Tá como candidato em São João de Meriti. Quais são, assim, me fala um pouco de São João de Meriti, o que você vê que realmente precisa ali, o que um vereador hoje em São João de Meriti precisaria fazer, atuar de forma bem enfática e específica? Na verdade, eu não seria nem candidato, essa é a verdade, vou te responder a sua pergunta. Eu não seria candidato, mas pelo fato de fazer parte da política, em janeiro, que foi infelizmente a grande chuva que aconteceu aqui no nosso estado, a Baixada Fluminense foi severamente agredida, né, com as enchentes, eu vi as pessoas perdendo as coisas, e naquele momento eu estava trabalhando, né, com um grande amigo, um forte abraço ali da Refrigeração, que era subprefeito na cidade de Belfor Roxo, na gestão do prefeito Vaguinho, e ali eu consegui entender que a política, ela sendo feita de uma forma honesta, aguerrida, com responsabilidade, você consegue gerar oportunidade na vida das pessoas, porque naquele momento eu vi que pessoas perderam coisas. Isso a gente que é pastor, que é ser humano, a gente sente a dor do próximo. E me machucou muito. Mas através do trabalho que a gente desenvolveu com o Eli, na subprefeitura, a gente conseguiu trazer um pouco de dignidade através da política pública. Então eu fui percebendo que eu tinha que dar um passo à frente. Mas não apenas como um apoiador, mas sim como um candidato a vereador, para me alcançar o meu mandato e assim eu conseguir, de uma certa forma, fazer o que tem que ser feito, que é estar ao lado do povo. Então, ser candidato hoje a vereador na cidade de São João de Meriti
tem, de fato, um propósito. Qual foi o primeiro propósito? Um exemplo. A minha igreja, ela fica no bairro do Jardim Nóia. As casas lá, Lopes, ela custa na faixa de 200, 300 a 400 mil reais. Se você chegar hoje com 50 mil reais, você compra uma casa lá. Mas por que isso? Porque, infelizmente, o nosso bairro ele foi atingido pela criminalidade. Então, as barricadas que estão naquele lugar desvalorizou os imóveis e trouxe também insegurança para aquela localidade. Então, quando eu comecei a me posicionar em ser candidato, eu fui buscar quem seria o candidato a prefeito que levantaria a bandeira da questão da segurança pública. E aí é onde eu consegui entender que o Marcos Milho, nosso candidato 35 hoje a prefeito, era a pessoa que eu deveria estar do lado dele para poder a gente fazer esse trabalho de conscientização, de mostrar para as pessoas que segurança pública e saúde sempre estará em primeiro lugar em nosso governo e nossos propósitos políticos. Tem andado bastante nas ruas, né, pastor? E qual é o clamor da rua? Quando você para as pessoas, que as pessoas falam para você, pedem para vocês, não só para você diretamente, né, mas também a cunho da prefeitura. O que eles falam? Então, hoje a cidade ela não está nem dividida. A cidade está completamente revoltada com a atual gestão da cidade. Por quê? Um exemplo. 8 anos eu evito muito de falar contra o governo atual, até mesmo contra a oposição. Mas é uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é a grande realidade. Durante 8 anos, o único hospital da cidade, que é o Palmeriti, ele não funciona. Ele entrou em reforma 3 vezes. E nesse exato momento está fechado. Então, a população, ela sente que o prefeito atual, que se chama Dr. João, que ele vem com aquele slogan, o governo que cuida da gente. E nesse exato momento, a cidade não tem um hospital que possa cuidar da população. Ou seja, se você precisar hoje de uma unidade de saúde, você precisa procurar o Hospital do Saracuruna, Moacir do Carmo, na cidade de Duque de Caxias, ou você ir para a cidade de Nova Iguaçu, no Hospital da Posse. Porque nossa cidade mesmo não tem um hospital para atender a população de uma forma digna. Então, a população, de fato, hoje está completamente decepcionada com essa questão da saúde. E o outro grande problema que assola a nossa cidade é a questão da segurança pública. Se você for andar na nossa cidade, a nossa cidade ela é conhecida como Formigueiro das Américas. Ela tem 35 quilômetros, isso, tem 35 quilômetros de extensão, com quase 700 mil habitantes, e é uma cidade que está assolada pelo crime. Infelizmente é a realidade. Mas, se tu for analisar qual é a região mais segura da cidade hoje, Coelho da Rocha, Parque Alian, Jardim Meriti, que é a região onde o nosso prefeito atua como deputado estadual, né, o Marcos Milho. Ele é uma região que ele cuida com carinho, né, que ele faz um trabalho de prevenção através do governo do estado, indicando a segurança presente, aumentando o efetivo da polícia. Então, nesse lugar, que esse bairro é o lugar hoje mais seguro e que não teve desvalorização dos seus imóveis. Mas o restante da cidade, infelizmente, a segurança e a saúde é a grande reclamação da população. E aí, pastor Anderson, quais seriam os seus projetos, propostas para isso? Então, o nosso prefeito, Marcos Milho, ele vai fazer o seguinte, ele conversou comigo, inclusive eu estava ontem com o Marcos Milho, nosso prefeito, ele falou, pastor, você vai ser eleito e eu vou precisar muito do senhor para me ajudar a aprovar uma nova lei que eu vou implantar na cidade, que é pegar a guarda municipal e
fazer com que ela seja uma guarda armada, né? Além disso, ele vai aumentar o efetivo. Então, na verdade, o grande projeto hoje do nosso prefeito Marcos Mille, também meu grande projeto como vereador apoiando o Marcos Mille, é fazer o quê? Juntar as forças de segurança da cidade, né? Que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, fazer uma integração de forças, um centro de monitoramento dentro da cidade, para que o município possa ser mais seguro. Inclusive, ele até falou comigo ontem, olha, existe uma nova tecnologia de inteligência artificial que ele vai implantar na cidade câmeras de monitoramento em tempo real para poder acionar o centro de controle as pessoas que estão com foragido, né, que estão com problema na justiça, e assim fazer com que a população seja mais segura na questão do enfrentamento contra a criminalidade e também aumentando a segurança nas regiões centrais do nosso bairro, dos bairros locais da nossa cidade. Então, esse é um dos grandes projetos que eu estou ao lado do Marcos Mille, né, apoiando. Inclusive, tem um outro projeto que nós vamos implantar. Quando for eleito, eu vou criar uma força de comissão dentro da Assembleia Legislativa, conversar com meus pares vereadores e propor um projeto de lei que toda pessoa que tiver em estado grave e precisar do sistema do CIGEG durante 30 dias, se o CIGEG não lhe chamar para você receber o tratamento adequado, a prefeitura ela terá que arcar com esse tratamento na região privada, porque a saúde é uma responsabilidade da prefeitura. E o nosso prefeito tem compromisso com a saúde e tem compromisso também com a segurança. Legal. A saúde, por exemplo, propostas para a saúde seriam essas. Cultura e lazer. Tem centro cultural em São João de Meriti? Olha, inclusive, se vocês entrarem no meu Instagram aí, vocês vão ver que eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso. No centro da nossa cidade, que é a Praça dos Três Poderes, onde fica a prefeitura, a Câmara e também o Poder Judiciário, acabaram com a praça. Eu não sou contra ter utilizado aquele espaço ali para fazer uma unidade da educação, que vai ser uma FATEC ou uma faculdade. Eu não sou contra, tem que ter mesmo investimento na educação na cidade. Mas pegaram a única região que era utilizada... Já teve questões culturais abertas ali, eu já fui. E hoje não tem mais esse espaço. Lá em São João, do lado do Batalhão do 21, tem um terreno que era o depósito da cidade, que era 7 Meriti. Eles pegaram o terreno e venderam. Não poderiam utilizar desse terreno para construir essa unidade escolar? Poderiam, mas não, eles preferiram pegar o único espaço aberto onde conseguiria concentrar pessoas para poder fazer eventos, um exemplo de São João, que a nossa cidade é uma cidade que trabalha muito nesse sentido cultural, de festa junina, poderiam utilizar desse espaço para poder fazer o evento de cultura, teatro, e acabou com o espaço. Essa é a realidade. Então, infelizmente, nesse momento, a cidade está sem esse espaço para executar. Mas o nosso prefeito, inclusive, está falando que ele vai criar um novo sistema de gestão dentro da cidade para trazer para a cidade, para as comunidades, justamente investimentos em empresas para poder fazer um trabalho na área da cultura e do lazer, até para poder tirar os nossos jovens, né, do caminho do tráfico e do crime. Legal, assim, pastor. Você precisa de pessoas capacitadas, né, que sabem o que tem que fazer para poder tocar São João de Meriti. Você mora anos e anos em São João de Meriti. Como foram os últimos 10 anos dessa cidade? Olha, a nossa cidade, como eu tinha explicado, na gestão do antigo prefeito Sandro Matos,
As pessoas podem falar o que quiser dele como um prefeito, que ninguém é santo, a verdade é essa. Mas a gente vê uma diferença muito grande. Na gestão do prefeito Sandro Matos, a gente via escolas sendo derrubadas e escolas sendo construídas do zero. Nessa gestão do prefeito atual, não tem isso. A gente não vê uma construção de uma unidade escolar. A gente não consegue... Um exemplo, ali na praça, no Jardim Botânico, foi que uns 9 meses atrás teve uma ventania fortíssima na cidade. Caiu o alombrado do campo. Caiu. Não sei o que houve, acho que fizeram mal feito a questão da serralheria. Caiu. Está até hoje lá sem. E lá naquela região tem vereadores locais. E eu fico analisando assim, por que não cobrar o prefeito para poder fazer aqui uma obra de restauração? Então, qual é a análise que eu tenho? Mesmo na gestão de 8 anos atrás, a gente via a cidade ela num caminho de progresso. Se o senhor for olhar ali na região do São Mateus, até o centro da cidade, existe uma ciclovia que foi construída com quadras, onde você consegue transitar através da caminhada, você consegue transitar através também da corrida ou com a bicicleta. Isso foi feito na gestão há 8 anos atrás do antigo prefeito Sandro Matos. Nessa gestão não existe uma grande obra que a gente possa dizer, nossa, o prefeito, o doutor João fez isso aqui e gerou esse resultado. Não tem. Então eu posso dizer para vocês que nesse momento eu não tenho uma palavra positiva para falar, não, esse governo de fato cuidou da gente. Pastor, o que você acha que o meritiense, que fez o meritiense a votar no doutor João, no seu primeiro mandato? Olha, o que fez naquele momento é que as pessoas realmente tinham uma questão de um desgaste, como todo governo tem, com o passar do tempo, é natural que as pessoas vão se desgastando com a gestão atual. Então, o doutor João, ele tinha um mandato de deputado federal, ele tinha um histórico na cidade como médico, e em um determinado momento do governo passado, tinha uma deficiência com a questão dos hospitais. Então, a população ela deu essa chance para o governo atual. Mas, hoje as pessoas se arrependem do governo atual. Eu ouço na rua, era melhor ter ficado com o Sandro Matos, porque o prefeito atual trocou 6 por meia dúzia, está devendo o aposentado, está devendo o funcionário público, o cargo comissionado triplicou valores de quantidade de cargos comissionados. Então, hoje o sentimento que eu tenho, que eu vejo da população, que eu estou na rua diariamente com o povo... Você está tendo esse contato, né, pastor? Isso, e eu vejo que as pessoas estão completamente chateadas. Hoje o índice de rejeição do governo atual é de 80%. É maior do que da gestão do governo passado. Ou seja, o doutor João conseguiu fazer pior do que o governo passado. Então é uma situação completamente... E a saúde é o que mais assim tá pegando, né? A saúde, um exemplo, a maternidade da cidade que não funciona, entendeu? O hospital da cidade que não funciona, a maternidade. Hoje não se nasce mais criança dentro da cidade. Hoje não se nasce. Não tem um hospital que é o Palmeritim em funcionamento. Hoje a população é tratada no UPA do Jardim Íris. Olha que situação. E o estado do UPA é completamente desfavorável. A estrutura é ruim. A estrutura é ruim. Então vocês verem que o negócio não está bacana, não está funcionando e a população está... como o senhor for analisar, se eu pegar as pesquisas hoje, a rejeição do candidato do Dr. João, que é o Valdeci da Saúde, é muito grande. Hoje, o Valdeci da Saúde não tem apoio popular, a rejeição dele é muito grande.
Hoje o candidato, que eu não falo como candidato, mas falo como eleitor, falo como uma pessoa que ando na rua e converso com as pessoas, hoje o povo quer Marcos Mille como prefeito. Essa é a grande verdade, porque eles entendem que Marcos Mille, com o seu plano de governo, que é saúde e segurança em primeiro lugar, é um homem de palavra que vai cair para dentro para dar resultado para a cidade. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, que a gente gravou um tempo atrás, o nosso repórter Douglas Barbosa, no PAN de Éden. Eu gostaria até de repassar essa reportagem, produção, para o pessoal lembrar, né, ver como é que estava e ver se mudou alguma coisa, já que você está nas ruas. Você me responde se mudou. Vamos ver a reportagem. Boa tarde. Estamos aqui para a TV Metropolitana, no canal Lopes Entrevista, para o quadro Fala Cidadão. Viemos aqui ao famoso postinho de Éden. Segundo a população, esse hospital está fechado há basicamente 3 anos e sem nenhuma resposta do poder público. Estamos filmando aqui na lateral, pois fomos coagidos pela segurança atual do hospital, onde não deixaram nós filmarmos na entrada do hospital. Falaram que nós não poderíamos criar nenhum tipo de imagem na porta do hospital. Então estamos aqui na lateral. Como vocês podem ver, as obras estão inacabadas. O hospital foi feito às pressas. Muitos defeitos, muitas coisas que oferecem até risco para os usuários, exercem risco para a população. Isso, mais uma vez, não somos nós que estamos falando. Alguns moradores ficaram com medo de falar com a gente, ficaram com medo de dar entrevista por conta da coação da segurança do local. Então, fica aí as imagens. Esse é o Hospital de Éden, em São João de Meriti. De volta ao estúdio. De volta ao estúdio. Estúdio volta e te pergunto. E aí, pastor? Mudou? Abriu? Então, como é que tá agora? Essa unidade está até funcionando, mas só de fachada. Porque, ainda que esteja funcionando, está faltando médicos, está faltando insumos, medicamento, o tratamento adequado para a população. E aí termina sobrecarregando a única unidade hospitalar da cidade, que é a UPA dos Jardins. Ou seja, reabriram o PAN de Éden, mas não trouxeram para o PAN de Éden a estrutura adequada para atender a população. Então trocaram 6 por meia dúzia. Mesma coisa que fizeram na eleição passada, onde abriram somente as unidades no período eleitoral para falar que botou para funcionar, que está funcionando, e mentira, não está funcionando. Se você for lá agora, você vai ter uma fila de espera de quase 4 horas para ser atendido e ser liberado, porque não tem profissionais qualificados lá para poder fazer esse atendimento de uma forma que as pessoas de fato consigam ser atendidas. Legal, pastor. Assim, vocês vão para Éden também, e segurança em Éden? Porque também dizem que segurança em Éden não está muito legal, né? Não tá. Hoje, se a gente dividir a cidade, o que acontece? A região de Éden é a região mais crítica do nosso município, infelizmente. Aquela região ali do Castelinho, da Bacia, Tomazinho, Vila Norma. Tu anda assim, eles mudaram a estratégia, eles estão tirando a barricada, estão botando aquelas cancelas, entendeu? Para mostrar para modernizou a barricada. a barricada agora está modernizada. Então, assim, infelizmente, aquela região é uma região que está completamente difícil. Não era assim, né? Porque era uma região que tinha aquele pastor lá bem famoso, o tal do Marcos de Éden, e ele não deixava o tráfico, né? Assim falavam, né? Isso. Se instalar, e de repente São João, que não era uma cidade, que claro, como toda cidade do Rio de Janeiro tinha assim os seus locais de tráfico, mas não tinha assim complexo. Hoje em dia dizem que tem complexo, o tal do complexo do Japão, complexo da Vila Ruth, não é isso? O complexo da Bacia e da Igrejinha. Ali é muito complicado, muito. É até difícil. Pior do que a Vila Ruth? Pior. Sério? Porque ali fica próximo, como é que fala? Chapadão. Ao Chapadão, entendeu? E o comando que atua ali é o comando do Chapadão. Então, e assim, São João de Meriti é uma cidade dormitória. É uma cidade que faz fronteiras com Mesquita, Nilópolis, com Belfor Roxo, com Caxias. Então, todos os caminhos se chegam em São João de Meriti. Então, o avanço da criminalidade
é muito intensificado, porque ali está próximo à Via Light, está próximo à Dutra, né? Próximo à Estrada Rio do Pau. Então, é um lugar meio complexo mesmo em questão de segurança pública, é onde o nosso prefeito Marco Milho vai atuar de uma forma intensificada para trazer a ordem para aquela região. Tem a vice dele, a Vanessa, né? Fala um pouquinho dessa vice. Ela é bem atuante também, tá sempre do lado dele, parece ser uma mulher bem austera, bem forte, sabe o que quer, né? Então, a Vanessa é uma grande surpresa, porque eu não conhecia ela, né? Mas a Vanessa eu tenho percebido, como é que eu vou te explicar, a interação e o comprometimento dela com a cidade, não é com um projeto político, mas com a cidade, de uma forma que eu vejo, porque ela aborda, ela conversa, ela fala com a população, é uma pessoa acessível ao povo. É diferente dos grupos políticos hoje que você vê na cidade. Uma coisa para a gente bem analisar, um exemplo. Hoje, o candidato da oposição, que é o Léo Vieira, ele tem uma vice-candidata, a vice-prefeita, que é a doutora Letícia. E o discurso do Léo Vieira é o seguinte, que é renovação e mudança. Esse é o discurso dele. Mas a vice dele estava há 7 anos e meio dentro do governo do doutor João. Andava com o doutor João. Foi candidata a deputada federal pelo PL na cidade de São João de Meriti, apoiada por doutor João. Aí agora Léo Vieira vem dizer que ter uma vice-prefeita do lado dele representa a mudança? Então, é uma questão de análise, população de São João de Meriti, para a gente avaliar, de fato, o que representa a intenção. É o projeto de mudança para a cidade ou é um projeto de poder da política? Aí a gente faz esse comparativo com a Vanessa. A Vanessa nunca foi política, a Vanessa é policial militar, ela trabalhou muitos anos no batalhão do 21, trabalhou lá no 21, então ela conhece bem a cidade. Conhece, pô. Conhece. Ela... Porque dobradinha positiva em Marcos Milha... Esquece. Vai dar ruim pro vagabundo lá, hein? Vanessa Santos conhece São João de Meriti desde a entrada da divisa de São João com... Ela foi o quê? Comandante da unidade? Isso. Comandante da unidade do 21. Isso, comandante do 21. Ou seja, ela sabe das necessidades da cidade. Ela sabe onde atuar e ela tem um projeto magnífico com apoio às mulheres. Ela desenvolve esse projeto, ela é membro da igreja ADVEC, ali no Vila dos Teles, da igreja do pastor Silas de Malafaia. Ela faz um trabalho de obreira com a igreja, mas não estou aqui para falar em relação à igreja. Mas é uma pessoa correta, nunca foi envolvida na política, está vindo na política pelo propósito de ajudar o Marcos Milha a governar a cidade e colocar a cidade no caminho certo da segurança pública, porque ela conhece as deficiências da cidade. Isso é muito importante. Então, o ganho que o Marcos Milha tem com Vanessa Santos como vice-prefeita, cara, é significativo demais. Eu posso dizer, é top, porque ela tem feito a diferença. É num abraço, é num aperto de mão, é num sorriso, e a gente vê a população abraçando e dizendo, eu estou com o Marcos Milha e estou com Vanessa Santos. Esse é o espírito que a população de São João de Meriti está enganjada em dizer, Marco Milha me representa, Vanessa Santos me representa, porque saúde e segurança sempre estará em primeiro lugar. E o grupo? Tem um grupo, né? Você está como um candidato, tem outras pessoas, e teremos, né, alguns outros candidatos aqui do grupo do Marcos Milha hoje aqui falando, representando São João de Meriti. Esse grupo que acompanha o Marcos Milha, pastor? Então, o Marcos Milha, olha que interessante. Se você for analisar hoje as pesquisas da cidade, está assim, 29% Léo Vieira, 25% Valdeci da Saúde e 21% Marcos Milha. Calma aí, 21 Marcos Milha, o Léo Vieira vem com 29%. Então o Léo Vieira está na frente. Está na frente, Léo Vieira 29%,
Valdeci da Saúde 25% e Marcos Mille 21%. Essa é a projeção e intenção de votos. Mas se você for analisar a composição desse grupo, tá assim, Léo Vieira, se eu não me falha a memória, tá com 6 partidos políticos com ele. Ou seja, 6 partidos políticos com 16 candidatos. A máquina, que é o Valdeci da Saúde, deve estar na média de 8 partidos políticos com eles. E o Marcos Mille só tem 2 partidos políticos, que é o PMB, do qual ele é o candidato, 35, e o Partido Avante, que é a base de apoio. E os nossos candidatos são pessoas que não são candidatos testados, como é que fala? Que são vereador de mandatos ou que tem cacife político, mas são pessoas idealistas, pessoas que estão comprometidas com a cidade e que acreditam que Marcos Mille de fato pode trazer o resultado que tanto se busca. Então, se a gente for analisar a nossa campanha, ela é muito crescente. Ela é crescente não pelo um projeto de um grupo político, ela é crescente porque a população de São João de Meriti entendeu que Marcos Mille tem que ser o prefeito e será o prefeito da nossa cidade. Legal, legal. Pastorzão, então vamos fazer o seguinte, vamos aos nossos comerciais então, Sim. né? E vamos chamar logo depois, no segundo bloco, uma pessoa que talvez você conheça bem, né? É verdade. Pastora Márcia, não é isso? Isso. Que também está representando o público feminino em São João de Meriti, vindo como candidata em São João. Ó, eu sou o esposo da pastora. Eu tô acreditando tanto nesse projeto, Lopes, que eu botei minha esposa, botei meu filho, botei todo mundo para se envolver nesse projeto, porque vai dar certo. E a gente tem que envolver a família mesmo, tem que envolver os amigos, tem que trazer a população para esse movimento, porque esse movimento é o movimento do povo de São João. É isso aí. Então, vamos aos comerciais.